Se eu te falasse que você pode investir em imóveis com pouco dinheiro e receber uma parte da renda desses imóveis todos os meses, você acreditaria? Foi exatamente isso que aconteceu, foi exatamente isso que eu fiz quando eu comecei a investir no XPML 11. E o mais interessante é que eu não comecei com 10 mil reais, nem com 50 mil. Eu comecei com aproximadamente 100 reais. E depois de 2 anos investindo e acompanhando esse investimento, eu quero te mostrar quanto eu investi, quanto eu recebo atualmente, quanto essa posição evoluiu e principalmente se aqueles primeiros 100 reais fizeram a diferença. Mas antes de eu te mostrar os números, se você gosta de conteúdo sobre investimento, dinheiro de uma forma leve e descomplicada, já se inscreve aqui no canal, que eu compartilho justamente a minha experiência tentando construir patrimônio ainda jovem, mostrando tudo que eu tô fazendo, o que tá funcionando, também os erros que eu cometi pelo caminho. Então já se inscreve porque se você tá nessa mesma jornada, esse canal é para você. Agora vamos voltar para esses primeiros 100 reais. Antes de eu te mostrar os números, você precisa entender onde eu coloquei esse dinheiro exatamente. O que é o XPML11? O XPML11 é um fundo imobiliário focado majoritariamente em shopping centers. Na prática, em vez de você comprar um shopping inteiro, que, vamos ser sinceros, é algo completamente fora da realidade de quase todo mundo, você pode comprar uma cota de um fundo que possui participação nesses ativos imobiliários nesses shopping. E é justamente isso que torna os fundos imobiliários tão interessantes para o pequeno investidor, para mim, para você. Você consegue começar com valores relativamente baixos e ter uma exposição a um mercado que individualmente exigiria que você tivesse muito, mas muito dinheiro. E é claro que existe o risco. O fundo imobiliário, os FIIs são renda variável. A cota pode subir, a cota pode cair, e o fundo está sujeito às condições do mercado e dos próprios ativos. Então eu não quero que você enxergue esse vídeo como coloque 100 reais aqui e pronto. Não é essa a ideia. Eu quero te mostrar a minha experiência e principalmente o que eu aprendi ao longo desses 2 anos investindo no XPML11. Agora talvez você esteja pensando, mas por que começar com apenas 100 reais? E essa é uma pergunta muito boa, porque quando você começa a estudar sobre investimentos, é muito fácil cair naquela mentalidade de quando eu tiver 10 mil reais eu começo, quando eu ganhar mais eu começo, quando sobrar dinheiro eu começo. E eu sinceramente acho que isso pode ser um grande erro. Porque investir não é apenas sobre o dinheiro que você tem, é também sobre criar o hábito de investir. Quando eu coloquei os meus primeiros 100 reais no XPML11, eu não estava pensando, nossa, eu vou ficar rico com 100 reais. Obviamente que não. O objetivo era começar e depois entender como que funciona um fundo imobiliário, como que compra uma cota, como os rendimentos funcionam, como lidar com a oscilação da cota e principalmente como eu me comportaria tendo investimento em renda variável. Porque existe uma diferença enorme entre você estudar investimentos e efetivamente colocar o seu dinheiro num investimento, num ativo. Você pode passar meses lendo sobre volatilidade, mas existe uma diferença enorme entre entender teoricamente e abrir a sua corretora e ver o seu patrimônio diminuindo. Começar pequeno também permite que você aprenda com um custo menor. Agora vem uma coisa que parece pequena, mas para mim, Lucas, foi marcante. O primeiro rendimento. Olha, acontece algo psicologicamente diferente quando você recebe o dinheiro de um investimento pela primeira vez. Você olha para aquele valor e pensa, eu não trabalhei a mais para receber esse dinheiro. E claro, existe todo um processo por trás disso. Você comprou uma cota de um fundo, portanto você tem participação nele. O fundo possui vários imóveis e esses imóveis geram receitas, geram aluguéis. Parte dos resultados dos aluguéis vão ser distribuídos aos cotistas. E você, ao comprar uma cota, já se torna um cotista. Mas para quem está começando, existe uma mudança de mentalidade muito mais interessante. Você começa a perceber que existem duas formas de ganhar dinheiro: trabalhando pelo dinheiro e possuindo ativos que geram renda para você. Isso mudou completamente a forma com que eu enxergo o dinheiro e o patrimônio. Porque construir patrimônio não significa ganhar mais dinheiro. Significa também transformar parte daquele dinheiro que você ganha em ativos. E esses ativos podem, ao longo do tempo, começar a contribuir para o crescimento do seu patrimônio. Mas aqui tem uma parte importante dessa história. Não foram aqueles primeiros 100 reais que fizeram diferença. Foram os aportes que vieram depois. Porque se você colocar 100 reais em um fundo imobiliário e nunca mais investir, não espere que isso se transforme em uma renda gigantesca, porque não vai. O que começa a fazer diferença de verdade é a combinação de tempo, novos aportes, reinvestimento e disciplina.
Você começa com 100, depois coloca mais 100 reais, depois 200, depois 500. Em algum momento você começa a perceber que o seu patrimônio começou a ganhar uma escala. E acontece uma coisa interessante. Os seus rendimentos, que no começo eram praticamente simbólicos, não faziam diferença nenhuma, começam a virar alguns reais, depois algumas dezenas de reais. E conforme o patrimônio vai crescendo, os próprios rendimentos vão se tornando uma parcela cada vez mais relevante. Isso não é mágica. É matemática. E é justamente por isso que eu acho perigoso as pessoas ficarem se perguntando: quanto que 100 reais investido naquele fundo vai me pagar? A pergunta que eu considero muito mais importante e interessante é a seguinte: o que acontece se eu continuar investindo nisso por anos? Agora vamos chegar na parte que provavelmente fez você clicar nesse vídeo. 2 anos de XPML11. Eu comecei com aproximadamente 100 reais nesse fundo imobiliário, depois eu continuei fazendo aportes e hoje eu quero abrir esses números para você. Esse foi o total aproximado que eu coloquei e esse é o valor aproximado da minha posição hoje. E agora vem o número que provavelmente você está mais curioso em saber. Esse é o valor que eu recebo atualmente de rendimentos, os famosos dividendos. E olha a diferença. No começo, 100 reais, o rendimento era simbólico, não valia de quase nada. Hoje, o patrimônio só no XPML11 é muito maior e, consequentemente, os rendimentos também são. Mas existe uma coisa que eu preciso deixar clara: rendimento não é a mesma coisa que lucro. Se eu receber 100 reais em rendimentos, isso não significa automaticamente que eu tive 100 reais de lucro. A cota pode ter valorizado, pode ter desvalorizado, os rendimentos podem mudar. E existem outros fatores que precisam ser considerados também. Por isso, eu não quero que você olhe para esse vídeo e fique pensando: eu vou colocar todo o meu dinheiro em XPML11 para eu receber dividendos. Na prática, funciona mais ou menos assim, mas não é tão assim. Essa é a minha experiência. E a principal lição que eu tirei dela é que começar pequeno é muito melhor do que ficar esperando para começar grande. E agora chegamos numa parte que eu considero fundamental, que é o reinvestimento dos dividendos. Imagine que você tenha 10 mil reais investidos e receba um determinado valor mensal. Você pode pegar esse dinheiro e gastar. Ou você pode utilizar esse dinheiro e investir em comprar mais fundos imobiliários, por exemplo, mais XPML. E aí começa um ciclo: mais patrimônio, mais rendimentos. É a famosa ideia da bola de neve. No começo parece que nada está acontecendo, você reinveste 10, 20, depois 30 reais. Talvez pareça insignificante, mas o objetivo não é fazer o seu dinheiro explodir de uma hora para outra. É criar uma máquina que vai crescendo ao longo dos anos. E quanto maior ela fica, mais relevante vai ser o impacto dos seus dividendos, dos seus rendimentos. É por isso que eu gosto tanto da ideia de reinvestir, porque você começa a fazer uma parte do trabalho que antes dependia exclusivamente de você. O seu patrimônio começa a crescer ele mesmo. E depois de 2 anos acompanhando o XPML11, eu acho que a maior lição não foi especificamente sobre o fundo, foi sobre comportamento. Porque investir é muito menos emocionante do que parece na internet. Não é comprar hoje, vender amanhã, ficar rico amanhã, receber dividendos gigantescos. É muito mais chato do que isso. Primeiro você compra, espera, acompanha, reinveste, espera de novo, durante meses, durante anos. E talvez essa seja justamente a parte que funciona. Porque o patrimônio, na maioria das vezes, não é construído por uma decisão brilhante. É construída por decisões razoáveis durante muito tempo. Você não precisa acertar tudo e você vai errar muitas vezes. E tá tudo bem. Você só precisa ser razoável, tá na média. Aqueles primeiros 100 reais não mudaram minha vida, mas eles mudaram uma coisa: a minha relação com o dinheiro. Porque eu comecei a entender que dinheiro não precisa simplesmente ficar entrando na conta e saindo. Uma parte dele pode e deve ser transformada em patrimônio. E esse patrimônio pode começar a trabalhar junto comigo. E por que eu escolhi o XPML11? No meu caso, uma das razões foi querer me expor para esse segmento de shopping centers. Eu gosto da ideia de ter exposição a um setor que existe uma operação acontecendo. Lojas, praça de alimentação, serviços, entretenimento, fluxo de pessoas. E o fundo pode proporcionar uma forma de você se expor a esse mercado sem precisar comprar um imóvel individualmente. Mas existe uma diferença muito importante, tá? Eu escolhi o XPML11 porque fazia sentido para minha estratégia. Isso não significa automaticamente que ele seja o melhor fundo imobiliário de shopping. Não existe um fundo imobiliário mágico, tá bom? E eu acho perigoso você escolher um fundo imobiliário olhando apenas para quanto que ele pagou esse mês. Você precisa olhar para o conjunto da obra. Qual que é a qualidade dos imóveis? É diversificado? Tem vacância, ou seja, existem imóveis que estão desalugados? Se sim, qual que é a porcentagem? Como que está sendo a gestão? Qual que é o endividamento do fundo? Os resultados? Qual que é o preço da cota? Você está comprando mais caro ou você está comprando mais barato? E principalmente se esse fundo imobiliário faz sentido para a sua estratégia. E talvez esse seja provavelmente o maior erro de quem investe em fundos imobiliários. A pessoa abre uma lista e procura
qual fundo imobiliário paga mais. Mas rendimento alto não significa necessariamente investimento melhor. Você precisa entender de onde aquele rendimento está vindo. É recorrente? É sustentável? O fundo tem bons ativos? Como é que está a operação disso? Existe uma concentração? Ou seja, o fundo é muito dependente de 2 inquilinos? Porque o objetivo não deveria ser encontrar o maior rendimento possível. O objetivo é construir patrimônio. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Então, se você sair desse vídeo com uma única ideia sobre fundos imobiliários, que seja essa. Não compre um fundo imobiliário apenas porque ele paga muito. Primeiro, entenda o fundo imobiliário, entenda o ativo, depois olhe para o rendimento. Então, olhando para esses 2 anos de XPML11, eu não fico pensando apenas em nossa, eu comecei com R$100 e hoje eu recebo 40, 50 reais de rendimento. Eu penso muito mais de, eu comecei com R$100, eu consegui construir esse hábito de investir. Para mim, essa é a parte mais valiosa da história, porque aqueles R$100 não mudaram em nada a minha vida, mas eles mudaram a direção dela. E talvez você esteja aí do outro lado da tela assistindo esse vídeo e pensando, eu só tenho R$100. E você não tem só R$100, você tem os seus primeiros R$100 para investir. E eu não estou dizendo que esses R$100 vão mudar a sua vida, vão te deixar rico. Não vão, mas eles podem ser o primeiro passo de algo muito maior. Porque daqui 2 anos você pode olhar para trás e pensar, ainda bem que eu comecei. Então, se você quer começar a guardar dinheiro, construir patrimônio, comece dentro da sua realidade. Aporte o que você consegue, estude aquilo que você compra, tenha paciência e deixe que o tempo trabalhe a seu favor. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e aproveita e comenta aqui também. Qual foi o primeiro investimento que você fez? E se você ainda não começou, talvez esse vídeo tenha sido o empurrão que faltava. Afinal, todo grande patrimônio começou com um pequeno aporte. Obviamente, o aprendizado não ia parar por aqui. Vai estar passando um outro vídeo aí na sua tela, falando mais sobre a minha carteira de investimentos. Sobre ações, falo sobre fundos imobiliários, quanto que eu recebo de dividendos mensais. Tem muito vídeo bacana que eu tenho certeza que você vai adorar ver e entender como tudo isso funciona. Então clica nesses vídeos que está passando aí na sua tela e vai maratonar que vai te ajudar demais. Eu agradeço mais sua atenção até aqui, meu amigo, minha amiga. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto sempre. Valeu!